Bom, diferente da função filter, a função map, ela retorna um array manipulado, beleza? Então, ela é basicamente um método que executa uma função callback em cima de cada elemento do seu array, ok? Nesse caso aqui, novamente, a gente tem um array de números e eu vou criar uma função map que dobra esses números. Desculpa, dobra não, multiplica por 2, beleza? Nesse caso aqui, a gente vai criar um new numbers, ou melhor, double, beleza? Em que eu vou colocar numbers.map. E o conceito basicamente é o mesmo da função filter, em que eu adiciono uma função callback, beleza? E aqui eu vou colocar n, que executa n vezes 2, beleza? Então, nesse caso aqui, eu tenho n multiplicado por 2. Eu tenho essa função double, que eu coloco aqui, ó, console.log, e eu vou colocar aqui, ó, double, beleza? Essa função double multiplica por 2, beleza? O valor de cada elemento da nossa variável. Lembrando que as funções filter, map e reduce nunca alteram o conjunto da própria variável. Elas sempre retornam um array novo, beleza? E isso é até bem interessante de falar, que dependendo da quantidade de elementos que seu array tiver, se você tiver mas muitos elementos mesmo, beleza? Isso aqui acaba ficando um pouco mais lento, beleza? E principalmente, como o JavaScript trata o array como valores e não como referência, o retorno para essa nova variável aqui também vai ser lento. Lento quanto? Alguns milissegundos, beleza? Então, dependendo do quanto o seu código for crítico ou dependendo de como ele estiver lá no servidor, só toma cuidado com isso, beleza? Então, essa aqui é uma função bastante simples que você viu, que ela simplesmente aqui multiplica por 2, beleza? Eu posso ainda fazer aqui, ó, n vezes n, beleza? Que ele vai trabalhar. Eu posso ainda colocar outras funções aqui, ó, como math, ponto, ou n elevado a 2, por exemplo, beleza? Você tem aqui, ó, 1, 4, 9, 16 e 25. Legal? Então, basicamente aqui é uma função quase que autoexplicativa e você pode trabalhar dessa forma. Ela ainda pode trabalhar com valores e fórmulas um pouco mais complexos, beleza? Então, imagina que a gente tem aqui, ó, const. Eu vou colocar aqui, ó, temp. É um conjunto de dados em que o meu conjunto de dados é um conjunto de temperaturas em Fahrenheit, beleza? Eu vou colocar aqui, ó, 0, 32, 45, enfim, eu tenho um conjunto de dados aqui em Fahrenheit, que é uma outra medida de temperatura, beleza? E eu quero converter isso para graus Celsius, beleza? Então eu posso colocar aqui, ó, Celsius igual a Fahrenheit ponto map, beleza? E aqui eu vou colocar de novo a função que eu vou colocar aqui t de temperatura, beleza? E ela vai executar aqui, ó, olha só, essa fórmula aqui, beleza? Ela vai executar o math round para ela nivelar, né, arredondar os números, beleza? Ela vai executar essa função aqui, ó, t menos 32 vezes 5 dividido por 9, beleza? E aqui eu vou ter deixa eu só colocar aqui como um comentário, para não atrapalhar em função do meu rosto logo aqui abaixo. Beleza? Eu vou ter aqui, então, esse conjunto de informações em que fala, por exemplo, que 32 graus Fahrenheit dá 0 graus centígrados. Beleza? Pelo menos é o que essa função aqui está dizendo, ok? Se eu tenho 0 graus Fahrenheit, dá menos 18 e assim sucessivamente. Então você percebe que você pode fazer algo que é além de dobrar, de multiplicar um número, beleza? Ainda dentro dessa questão, imagina que nós temos aqui, de novo, um conjunto de dados, tá? Eu vou só comentar aqui para que fique mais fácil. Eu tenho aqui, ó, um conjunto de dados de pessoas, beleza? De novo, o mesmo conjunto de pessoas, mas está sendo legal que dá para a gente poder trabalhar com uma série de conceitos aqui. Então eu tenho name, e eu tá escrito assim, ó, Felipe, age 14, e eu tenho que colocar aqui, por exemplo, a Amanda, que a Amanda tem 14, são valores realmente aleatórios aqui, tá? E o Davi, vamos colocar aqui minúsculo, que ele tem, por exemplo, 9 anos, ok? Então, vou imaginar que a gente tem esse conjunto de pessoas. Como você já pode ver, o name aqui, o name está
todo bagunçado, né? Bagunçado no sentido aqui de tá escrito com letra minúscula, aqui isso aqui tá escrito com capitalize, tá do primeira letra em maiúsculo, restante minúsculo, tá tudo certinho. Então imagina que a gente vai fazer o seguinte, nós vamos nivelar, beleza? Esse conjunto de dados aqui. E uma forma de fazer isso é com o próprio map, beleza? Então coloca aqui, ó, new people normalized igual a people.map. E a função que eu vou passar aqui, ó, p, que ela vai fazer o seguinte, a função de transformação, p.name.to uppercase, ok? Então essa função aqui, ela retorna essa manipulação, ok? Console.log people normalized. Tá tudo comentado, vamos ver o que ele vai fazer. Veja que, nesse caso aqui, ele colocou tudo em minúsculo, porque teria que ser to uppercase, beleza? Só errei o nome das funções. Então ficou aqui, ó, Felipe, Amanda e Davi, beleza? Então, dessa forma aqui, a gente retornou um conjunto de dados em que eu peguei um atributo de um objeto e manipulei esse atributo. Então, perceba como isso é super poderoso, principalmente quando você sai um pouco desse contexto de funções mais básicas e vai para as funções de manipulação de objetos, o que torna, de novo, muito útil quando você vai trabalhar com APIs.